Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo bem? Amém? Primeiramente, gostaria hoje de louvar a Deus pela sua vida. Você que é pai, tem essa dádiva. Queria louvar a Deus, mas queria louvar a Deus também porque hoje a gente celebra o dia do Senhor. Todo domingo a gente crê que Cristo ressuscitou de fato e é por isso que estamos aqui. Mas hoje, um dia especial para todos nós, principalmente não só porque é o dia dos pais, mas porque o próprio Deus nos deu essa paternidade, através da filiação em Cristo Jesus. Então, por isso eu louvo a Deus pela sua vida, e talvez você esteja se perguntando assim: Marcos, você vai pregar sobre essa questão dos dias dos pais? Vou, eu nem sabia, né? Desde o que me avisou, eu nem sabia que eu iria pregar hoje, mas louvado seja Deus, preparei a minha mensagem. E você pode estar se perguntando: Marcos, mas eu não sou pai, eu sou mãe. Essa mensagem você vai ver que também é para você. E talvez você possa se perguntar: Marcos, eu não sou pai ainda e também não sou mãe, mas você é filho. Então essa mensagem também é para você, porque eu vou falar aqui numa perspectiva de família, tá bom? E aí, Deus vai nos abençoando, mas eu gostaria de pedir aos irmãos para ficarem com suas Bíblias abertas na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Pode colocar para mim, por favor, o primeiro slide. E aí, o tema da minha mensagem que eu estava estudando, e aí eu mudei diversas vezes o título dessa mensagem, porque cada hora eu colocava uma coisa. E aí eu cheguei a essa conclusão: como vencer a crise familiar geracional entre pais e filhos à luz da Bíblia. E esses são os dois textos que a gente vai abordar. Primeiramente, eu queria falar com vocês que essa é a maior crise que existe hoje na nossa sociedade pós-moderna. É a família. A gente vai ver aqui, ao longo da escritura, ao longo dos exemplos que eu vou dar, que hoje é a maior crise. A crise hoje não começa em outra área, a gente vai ver isso, mas eu vou abordar com vocês. Antes, meus irmãos, de começar a exposição da palavra de Deus, eu fiz isso na escola de líderes, e eu queria louvar a Deus pela vida de duas pessoas em específico. Pelo exemplo de serviço que eu tenho visto, que na nossa cultura, principalmente nas redes sociais, muitas pessoas querem ser vistas. E hoje em dia, poucas pessoas querem servir. O próprio Jesus disse isso, que os trabalhadores são poucos. Eu queria louvar a Deus, eu já falei isso na escola de líderes, mas reforçar, eu louvo a Deus pela vida do irmão André, que desde quando eu cheguei aqui, é o primeiro a chegar e o último a sair, e também do irmão Gleison. Tem sido exemplo para mim. Muitas pessoas às vezes falam assim: pô, Marcos, você conhece muita gente importante, mas minha simples opinião, se eu servir 20% e ser um servo fiel do que eles são para a nossa igreja local, para a edificação da igreja e para a glória de Deus, para mim eu estou super satisfeito. E muitas das vezes as pessoas falam: Marcos, você deve admirar as pessoas que pregam, que estão aí na internet, que eu tenho conhecimento. Não. O que eu mais admiro aqui na igreja, claro, todos os irmãos, mas em específico o serviço do irmão André e do irmão Gleison, que eu creio que o coração deles estão centrado em Jesus Cristo e na sua igreja. Eu queria deixar um versículo para todos os irmãos, para toda a igreja, que diz assim, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, que ele diz: portanto, os meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, é importante, no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Ou seja, tudo que a gente faz no Senhor, para a sua glória, para a edificação da sua igreja, para a propagação do Evangelho, nada disso é em vão. E eu creio que cada um de nós estamos aqui nessa perspectiva, fazendo não para ser reconhecido, não para ser visto, mas para o Senhor, para que sua obra continue, para que sua glória seja proclamada e para que o seu Evangelho, que é o poder de Deus, alcance mais pessoas. Amém? Então eu queria simplesmente falar isso para os dois, porque muitas das vezes eu até na correria vejo o que eles fazem, mas às vezes eles não são vistos, muitas das vezes por nós. Mas eu creio que no reino dos céus eles estão sendo vistos por Deus, porque o seu coração são tão centrado aqui. Como cada um de nós, eu poderia citar muitas pessoas, mas estou citando os dois porque, na minha opinião, biblicamente, são exemplos de servos fiéis, que Jesus diz em Mateus capítulo 13, tá bom? E agora a gente vai começar, de fato, a exposição bíblica, e que o Senhor nos abençoe, abrindo a nossa mente, mas não só a nossa mente, mas o nosso coração para as verdades aqui eternas. Amém? E aí, mais uma vez,
A grande pergunta que eu recebo, até em aconselhamento, como vencer a crise geracional familiar entre pais e filhos. E aí, nada melhor para nos dar a resposta do que a própria Escritura, a voz de Deus, a palavra de Deus vindo até nós. E diz assim, eu peço para que você acompanhe a leitura do texto bíblico de Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, verso 3, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra, verso 4. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação no Senhor. E agora eu peço a vocês para abrir em Colossenses, está logo um pouquinho na frente, só você pular a carta de Filipenses, vai estar o livro de Colossenses no capítulo 3, que esses textos ambos se complementam, está falando sobre a criação de filhos e como a gente deve se portar. Diz assim no capítulo 3, no versículo 20 ao 21. Eu vou ler do 18, que aí fica melhor para a gente, do verso 18 do capítulo 3 de Colossenses. Todos acharam? Amém? Diz assim no verso 18: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Então é interessante, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, mas agora uma coisa interessantíssima, como se convém no Senhor. No Senhor. E vamos gravar isso porque o apóstolo Paulo ele vai falar também em Efésios 6 essa palavra, no Senhor. Porque toda a nossa submissão e autoridade que nos foi concedida está no Senhor, não na nossa própria força, a gente vai entender isso. Verso 19 agora para os maridos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Verso 20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Verso 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vou fazer uma breve oração. Você pode curvar sua cabeça pedindo orientação e discernimento ao Senhor. Senhor, quero te agradecer, porque hoje é dia dos pais, Senhor, mas louvamos ao Senhor por conta da sua paternidade em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, não olhar para nós mesmos, para a nossa paternidade, para a nossa maternidade, para a nossa filiação aqui neste mundo, mas orar para a sua palavra, Senhor, para o direcionamento, para as instruções, Senhor, que o Senhor nos deixou, para como sermos pais conforme a sua palavra, para sermos como mães conforme a sua palavra, e para sermos filhos, Senhor, que glorifiquem ao Senhor, e que sejamos pais e mães, Senhor, que de fato edifiquem a sua igreja, cumprem a gloriosa missão e vocação do matrimônio, exercendo essa fidelidade uns aos outros e fidelidade à sua palavra. Por isso, Senhor, nos dê entendimento, nos dê discernimento, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha de fato abrir a nossa mente e abrir o nosso coração para essas verdades eternas, possam ecoar as nossas vidas de geração em geração, de pai para filhos e de filhos para netos, e assim consequentemente, como o Senhor nos promete e prometeu a Abraão, Pai. Assim nós louvamos ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, meditando nesses dois textos, a gente vê claramente que o apóstolo Paulo, ele quer trazer um ensinamento sobre como nós devemos se portar, não só na questão familiar, mas ele dá três direcionamentos específicos. Como nós devemos exercer a paternidade. Segundo, como você deve exercer a sua maternidade, lembrando, no Senhor. E terceiro, filho, como você deve se portar dentro de tudo isso. Então lembra o que eu falei? Essa mensagem aqui não é somente para quem é pai, mas é para quem é mãe e principalmente para quem é filho. Eu estava estudando um pouco, eu estava lendo um livro já há muito tempo, eu grifei essa frase, eu busquei lá atrás. O livro do Alvin Toffler. Ele diz, no seu livro Choque do Futuro, ele está falando sobre diversas coisas que assolam o mundo, diversas crises que assolam o mundo, na perspectiva da sociologia. E ele diz uma frase que é magnífica, é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Ele diz assim numa frase, em uma página desse livro, depois se você quiser pode adquirir, que é muito bom. Ele diz que a família é o maior problema da atualidade. E é verdade. O pastor Luiz Fernando aqui já deixou claro, orando, que a família hoje é muito atacada por diversos lados, por diversos tipos de ensinamentos, de diversas maneiras. Mas uma pergunta para mim e para você: o que nós estamos fazendo diante da palavra de Deus, diante de Cristo, para nós preservarmos isso? A constituição da família,
primeiramente, à luz da palavra de Deus, como que a gente se porta diante desses ataques, onde a gente sabe que o objetivo é a destruição da família. E a gente vai ver ao final dessa exposição que uma das principais causas da sociedade está nesse caos, nesse desastre, nessa degradação moral, ética e, consequentemente, espiritual, é porque a base, o alicerce, a família está sendo totalmente afetada. E se a família é afetada, consequentemente, a gente vai ver que toda a estrutura social é afetada. Meus irmãos, vivemos numa época em que uma casa em ordem incomoda mais que uma sociedade em degradação ou em decadência. Hoje em dia, se você tiver uma casa pautada nos princípios, nos valores bíblicos, isso incomoda mais do que a sociedade aí. E isso a gente vê claramente em nossos dias. Se a gente seguir os princípios bíblicos e ensinar os nossos filhos, isso é tratado como algo antigo, como algo que não se enquadra mais na cultura pós-moderna. Mas a gente vai ver que tudo isso tem um significado, tem um sentido, e a gente deve tomar cuidado com essas coisas que se infiltram na nossa família. Meus irmãos, o pai hoje presente é chamado de controlador. A mãe que cuida dos filhos é tratada como ultrapassada. Então a gente sabe que sempre que um pai está ali presente, muitas das vezes nós filhos, a gente fala que está querendo me controlar. E a mãe que cuida dos seus filhos de forma extraordinária é tratada como ultrapassada. Hoje em dia os valores estão assim, e a gente deve se pautar não pelos princípios deste mundo, não pelos ensinamentos desse mundo, mas o que a Escritura nos diz como nós devemos se portar, sendo pai, sendo mãe e principalmente sendo filhos. O casamento virou descartável. Os conteúdos adultos viraram entretenimento. A promiscuidade virou liberdade. E a criação dos filhos foi entregue para a tela, para o algoritmo, e para a gente que nem conhece a nossa família. Então, esse é o cenário hoje da sociedade atual. O casamento virou descartável, é algo que você descarta de qualquer maneira. Isso é o que nos ensinam neste mundo. A gente vê que essa questão de conteúdo adulto está sendo espalhada de qualquer forma, e aí a gente trata, muitas das vezes, a nossa esposa dessa forma, não trata como Efésios capítulo 5, verso 25, é a partir disso que o apóstolo Paulo diz: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, e isso eu falei que na EBD é um ato de aliança. Como Cristo tem uma aliança com a sua igreja, nós maridos devemos ter essa aliança com a nossa esposa, tendo fidelidade, entendendo também todas as características que a mulher não é apenas submissa, mas ela está debaixo de uma missão. E a gente vai saber qual que é essa missão aqui ao longo que a gente for expondo as Escrituras. E aí, tudo bem, pessoal? Diz assim, então, eu falo agora especificamente para você, homem. Eu estava fazendo isso daqui ontem e eu quero deixar algumas coisas bem claras antes da gente entrar na exposição bíblica. Você, homem, e você, filho, que quer se tornar um pai bíblico, com uma masculinidade bíblica, não uma masculinidade que a gente fala aí, que é de imposição, mas uma masculinidade bíblica, que reflete os ensinamentos de Cristo no seu lar, na sua vida, na sua família. Continue sendo homem que trabalha quando ninguém vê, que protege sem anunciar, que corrige os filhos com firmeza, mas com amor, que honra sua esposa com lealdade e fidelidade, que cumpre a sua palavra e, principalmente, que teme a Cristo acima de qualquer aplauso, pois o mundo, a opinião deste mundo, ela está mudando toda semana. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o que ela tem para cada um de nós não muda, porque a palavra de Deus é eterna, ela não varia. Eu já preguei sobre isso aqui. A palavra de Deus é o que? O próprio Deus vindo até nós, nos orientando, nos instruindo, nos aconselhando. Meus irmãos, nos dias atuais, ser pai, e principalmente para nós que estamos nessa geração pós-moderna, é mais fácil a gente ter sucesso na nossa vida profissional do que na gloriosa e árdua tarefa da paternidade. Eu conheço muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: Marcos, eu queria ter um filho igual a você, cristão. Aí eu falo assim: tá bom, mas agora vamos rever pelo outro lado. O que você está fazendo para ter um filho não igual a mim, mas que seja igual a Jesus Cristo, que siga Cristo, que negue-se a si mesmo e segue a Cristo? Então não é você, e uma coisa que a gente vai falar assim, você querer comparar, eu queria ter um filho, não. O que eu estou fazendo à luz da palavra de Deus? Será que eu estou indo pelas estratégias humanas ou pelas instruções, direcionamentos divinos que o próprio Deus me orientou na sua palavra? Meus irmãos, como eu falei, a maior riqueza de um homem nunca foi um carro novo, a conta bancária cheia ou um cargo. A maior riqueza de um homem, e vocês que são homens, vocês sabem disso. Se eu estiver falando ao contrário, vocês podem me corrigir. É olhar para dentro de casa, é encontrar paz, é ver os filhos crescendo com caráter, com princípio, com os valores,
É saber que sua esposa confia na sua liderança e confia em você em todas as áreas da vida, principalmente na sua fidelidade perante ela e perante a Deus. É deitar, é você, homem, chegar na sua casa e deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, livre, diante de Deus. Isso que tem um valor, um homem com princípios bíblicos. Não é o que ele tem, não é o que ele é diante da sociedade, mas é quem ele é diante de Deus e diante da sua família. Será que ele é fiel à sua esposa? Será que ele é fiel primeiramente a Deus? Porque é uma coisa que eu sempre prego aqui. A gente ama a Deus e, consequentemente, a gente ama o nosso próximo. Se eu digo assim, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, e a gente não ama a nossa esposa de forma que a gente fala que ama Cristo, que a gente é fiel a Cristo, que a gente obedece a Cristo, a gente não conhece a Cristo. Então, uma coisa que eu até falei, o alicerce da nossa família, sendo pai, sendo mãe, sendo os filhos, tem que ter um elo. E esse elo é Jesus Cristo, é o seu evangelho, é a sua palavra. Sabe por que a gente vê essa degradação aqui? E muitos sociólogos falando, a sociedade hoje vive um caos. Porque nós principalmente temos que fazer uma autoanálise, como eu fiz. Nós tiramos Cristo e seu evangelho, as suas palavras, da centralidade da nossa família, da centralidade das nossas vidas. Por isso que outras coisas estão nos guiando. Então devemos ter consciência disso. E meus irmãos, a gente viu aqui as crianças cantando. E aí eu fiquei imaginando ali, depois disso eu posso ir embora. Depois disso eu posso ir embora. Como eu falei no dia da escola da Bíblia, no dia da Bíblia aqui, as crianças aqui cantando, as crianças aqui adorando ao Senhor, entoando cânticos bíblicos, cristocêntricos, que exaltam o Senhor. E olha que a nossa igreja está, de fato, a nossa igreja está contemplando aquilo que a gente vê lá no Salmo 127, verso 3, que diz, herança do Senhor são os filhos. Então você, pai, e você, mãe, você está tendo o privilégio de ver os seus filhos aqui adorando, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Para você que às vezes fala assim, pô, Marcos, eu tenho um filho, uma filha, mas ele não está aqui fazendo isso. Esse é o dia para a gente fazer uma autoanálise. Como que está a nossa família? Como que eu tenho se portado como pai? Como eu tenho se portado como mãe? Será que eu tenho refletido a Cristo, a sua palavra, o seu evangelho? Ou será que eu estou querendo trazer ele para a igreja com estratégias humanas, por imposição, por medo de Cristo? A gente sabe que em Cristo, o fardo de Cristo é leve e seu jugo é suave. Então apresente Cristo ao seu filho, apresente Cristo ao seu pai, apresente Cristo à sua mãe e deixe que em Cristo ele entenda de fato a sua identidade e em Cristo ele seja transformado dia após dia em imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria falar para vocês que princípios verdadeiros atravessam gerações. Princípios bíblicos funcionam em qualquer tempo, em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância. Os princípios bíblicos, eles funcionam. Mas aqui, eu estava pesquisando um pouco, eu falei, eu sempre faço isso quando eu prego, quando eu dou qualquer tipo de aula sobre qualquer tipo de assunto, e principalmente pregando as escrituras, eu acho isso muito didático. Eu pesquisei três pessoas que muitas das vezes a gente na história bíblica a gente prega, a gente coloca eles lá em cima, só que pela perspectiva da paternidade erraram demais, e não trouxeram só consequência para os seus filhos, mas para uma nação inteira e para uma geração inteira. Eu vou citar apenas 3, eu coloquei lá no mínimo quando eu estava estudando uns 12, mas eu falei, vai ficar muito grande, e aí eu gosto de cumprir o horário certinho, a gente vai terminar antes de umas 11h50, assim, já vou liberar o antes, tá bom? Vocês podem me cobrar. Mas aí três homens de Deus que foram totalmente usados por Deus, que na narrativa bíblica a gente coloca, muitas das vezes a gente prega eles como exemplo. Mas quando o assunto é paternidade, eles não foram exemplo. E esse vai ser o maior diagnóstico, eu peço a vocês para se atentar, que muitas das vezes a gente como pai, a gente como mãe, a gente pode estar priorizando todas as coisas, todas as nossas obrigações, todas as nossas responsabilidades e compromissos. Isso é também uma dádiva dada por Deus. Mas a gente não está priorizando os nossos filhos. E talvez isso tenha consequências sérias não só para a gente no âmbito familiar, mas para gerações. E a gente vai ver que isso trouxe consequências. Primeiro, Samuel. Samuel, ele teve 3 ofícios. Ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele foi rei. Então ele teve 3 ofícios. A gente vê no Antigo Testamento, a gente cita Samuel falando, não, ele foi o único que teve 3 ofícios. Ele exerceu o ofício de sacerdote, de profeta e de rei. No final da sua vida, Samuel apresentou um relatório diante da nação de Israel, e ele falou assim, ó, não houve nenhuma falha, nenhum erro na minha administração, quando eu estava na liderança de Israel. Não teve, eu sou um homem impecável.
minha liderança foi sublime, não teve erros, não teve falhas. Mas Samuel fracassou como pai. Seus filhos não seguiram seu caminho. E mesmo assim, olha o que ele faz. Ele constitui seus filhos a juízes para liderarem a nação. E aí acontece o que a gente vê hoje, que é chamado de nepotismo. Ele sabe que ele não ensinou aos seus filhos valores e princípios, e mesmo assim, para dar continuidade à sua descendência na liderança, ele constitui seus filhos para serem juízes. E olha o que acontece, a própria nação de Israel, ela pediu um rei conforme as outras nações estrangeiras. Então, para a gente ver o perigo da gente, às vezes, a gente fazer tudo certo na nossa vida profissional, naquilo que, às vezes, te colocaram para fazer, isso é excelente, é sublime, mas você esquecer da santa vocação, que é criar os seus filhos. Samuel foi um deles. Ele deixou de lado os seus filhos, foi um rei, foi um profeta, e a gente vê que foi um sacerdote excelente. Liderou a sua nação. A gente vê que Samuel aqui, quando a gente fala sobre Samuel, nessa perspectiva de sacerdote, profeta e rei, ele é referência no Antigo Testamento. Mas quando a gente olha para a sua paternidade, ele priorizou os outros, e não aquele que talvez estava ali no seu ciclo familiar, que eram os seus filhos. Esse é o perigo dos dias atuais. A gente muitas das vezes dá muito valor para o que a gente tem lá fora, e não para o que a gente tem aqui dentro. E às vezes até como igreja. Já percebeu que às vezes a gente se preocupa muito com as coisas lá de fora e não com as coisas daqui? Isso também se encaixa na questão familiar. A gente se preocupa em fazer as coisas lá fora com perfeição, mas com os nossos filhos a gente dá o tempo que resta, a gente faz de qualquer maneira. Foi isso que aconteceu com Samuel. Colocou os seus filhos na posição de juízes e a própria nação virou e falou: não queremos seus filhos não, coloque um rei como as outras nações porque está dando mais certo. Então essa é a consequência. Segundo, todo mundo conhece e há várias pregações sobre ele, só que quem está na escola bíblica sabe que ali a gente fez um panorama sobre isso. Davi foi um rei e um homem segundo o coração de Deus, está lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 14. A gente sabe que Davi foi um rei excelente, não foi? Davi foi um rei segundo o coração de Deus, mas a gente viu na escola bíblica dominical, quem está vendo sabe, que Davi falhou no seu reinado. E Mateus, no seu evangelho, traz quem como o rei sublime? O rei que não falha, Cristo. Por isso que Cristo que deve governar a nossa vida. Mas aí, meus irmãos, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele fracassou gravemente na área da paternidade. Eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu, e aí você vai conseguir ver a profundidade que era o caos e um desastre da família de Davi. Davi tem diversos filhos. Um desses filhos dele, ele abusa sexualmente da sua irmã. Um dos irmãos e um dos filhos de Davi, Absalão, ele vai e vê que Davi não faz nada, ele vai e mata esse irmão dele. E aí a gente vai ver, e aí eu vou deixar essa curiosidade para depois você pesquisar, você vai ver como que se desenrola isso. Para a gente ver que quando a gente olha para a família de Davi na perspectiva, ele falhou totalmente. Ele falhou e a gente vai ver que isso. O fracasso de Davi na paternidade resultou na morte de vários de seus filhos, inclusive esse que Absalão mata, que abusou da sua própria irmã, entre outros. A gente vai ver que a paternidade de Davi foi desastrosa. Davi é humilhado pessoalmente por vários reis de outras nações e principalmente ele se humilha diante de Deus, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi reflete eu e você. Mas reflete eu e você quando a gente de fato peca, a gente vê a profundidade do nosso pecado, mas a gente volta com o coração arrependido diante de Deus, com fé e arrependimento verdadeiro, querendo ser transformado pelo Espírito Santo dia após dia, à luz da palavra de Deus, em obediência. E lembra que eu falei? O que Samuel fez? Colocou seus filhos como juízes, trouxe uma consequência para a nação, que a nação pede o rei. Davi também. Isso não afeta só os seus filhos, a sua geração, mas afeta uma nação que, por conta desse fracasso na paternidade de Davi, Israel vive a pior guerra da sua história, por conta desse desastre de Davi na criação dos seus filhos. Então, para a gente ver que a criação dos nossos filhos não pode afetar somente a área familiar que a gente está, mas pode afetar gerações. E terceiro, Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Ele era reto aos olhos de Deus, confiou plenamente no Senhor. E eu vou voltar aqui que saiu aqui. Ele foi o 13º rei de Judá. Ele era reto aos olhos do Senhor.
Ele confiou plenamente no Senhor e nenhum rei de Judá foi igual a ele antes dele e depois dele. Quando as pessoas olhavam para Judá, falavam assim, Judá tem um rei, quando ele estava começando e posteriormente, tinha um rei aqui em Judá que foi magnífico, um exímio de um rei. Quem? Ezequias. Mas lembre-se disso. Diariamente, você que é pai, você que é mãe. A gente está se ocupando demais com as coisas que a gente tem para fazer. E talvez aquele que está perto da gente todos os dias, que é o nosso filho, que precisa de uma atenção, precisa de um abraço, precisa de um conselho, às vezes a gente não está fazendo. E talvez a gente acabe aqui dessa forma. Mas não é isso que eu desejo nem para mim, nem para você. Mas olha só o que aconteceu com Ezequias. Contudo, Ezequias, ele foi um sublime rei em Judá, o maior rei de Judá. Até os dias atuais, ele é considerado. Mas ele falhou no exercício da paternidade. E o que acontece? Ezequias, ele não consegue transmitir os valores e princípios que ele exerceu diante da nação de Judá para o seu filho Manassés. E aí, há uma coisa que é magnífica. Ezequias é o principal rei de Judá. E seu filho Manassés, o qual ele não deu devida atenção, ao qual ele não instruiu, ao qual ele não orientou, ele exerce autoridade pela nação de Judá. Ele é o rei. Ele toma o posto de Ezequias. Ele é considerado o pior rei, não só de Judá, mas o pior rei de toda a história ali, desse período, Manassés. Então, para a gente compreender diante esses três pais e essas três autoridades, a gente viu Samuel, Davi e Ezequias. Eles foram exímios naquilo que Deus deu a eles para fazerem. Mas a verdadeira vocação, que era a paternidade, eles falharam. E a gente aprende muito com os erros dele. Por isso que eu falo assim, quando uma pessoa chega para mim, Marcos, tal pessoa na história ou nos dias atuais está errando. Eu levo uma coisa para mim como estilo de vida. Eu tento aprender com os erros dos outros para que eu não possa errar. A gente tem que ter essa sabedoria. E diante disso aqui, que a gente, você que é pai, você que é mãe, você possa aprender. Davi, com os erros de Samuel, com os erros de Ezequias. Como? Exercendo sua paternidade de forma bíblica e exercendo a sua maternidade de forma bíblica. Para que o seu lar possa ser o quê? Bíblico e cristocêntrico, está fundamentado em Cristo e na sua palavra, não nas coisas deste mundo. E aí a gente vai começar, meus irmãos, de fato a expor as Escrituras, e aí eu vou começar lá em Colossenses, peço para que você deixe sua Bíblia aberta, no capítulo 3, no verso 20 ao verso 21. Bom, diz assim a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 3, verso 20. Filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. E eu estou na versão NAA, a versão aqui é NVT, mas eu acredito que dá para vocês entenderem. Verso 20 deixa claro, por isso que eu falei, Marcos, você vai pregar sobre o dia dos pais, então eu, mãe e eu, filho, posso me retirar e voltar aqui após o culto. Não, a palavra de Deus ela vem para cada um de nós, nos dando aplicações, nos dando orientações e nos instruindo. Aqui tem uma instrução para os filhos. Filhos, em tudo obedeçam seus pais. Porque agora tem uma coisa que não é mais você só obedecer por obedecer. É uma forma de você honrá-lo. Que aqui o verso continua, e é magnífico que diz, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Você quer agradar o Senhor, você quer se alegrar, você, filho, quer alegrar o Senhor, eu não estou falando só para você que, eu sou pai e tenho um filho, não. Para você que é filho, mesmo que você tenha 40, 60, 70, se você, de fato, cumprir isso aqui, você obedecer aos seus pais, e aos seus pais é o seu pai e a sua mãe. Você vai estar, de fato, agradando a Deus, isso vai ser agradável ao Senhor. O que o próprio Deus diz quando Jesus está sendo batizado por João Batista? Ele se agradava do próprio Cristo. E da mesma forma, ele se agrada de cada um de nós quando a gente, de fato, obedece aos nossos pais. Mas é uma obediência com forma honrosa. A gente vai ver que ao longo da exposição bíblica, e tem uma parábola que é até muito pregada hoje nos dias dos pais, mas que ela pode refletir outra coisa para a gente. E a gente deve entender isso. Então, você que é filho, obedeça os seus pais, porque isso é agradável diante do Senhor. E aí, verso 21. E aí, nesse versículo que eu quero trazer algumas aplicações para a gente. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu quero me concentrar nesse versículo aqui, trazer 8 aplicações que eu escrevi, debaixo do direcionamento do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, para que você, pai, para que você, mãe, possa evitar
essa situação que Paulo coloca aqui no versículo 21. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E você pode se perguntar, Marcos, como que eu posso, de fato, fazer algo para que meu filho não se irrite e não fique desanimado? Eu vou citar 8 aplicações aqui diante desse versículo, diante desse texto aqui. Primeiro, quando há incoerência. Aí você pode me perguntar, Marcos, quando eu ajo de forma incoerente, sendo pai ou sendo mãe, no exercício da vocação no matrimônio e no exercício da constituição da família com os meus filhos? Vou dar um exemplo, quando não há coerência, quando há incoerência, né? Quando a gente não é incoerente, quando a gente não é coerente com os princípios e valores bíblicos. Vou dar um exemplo bem didático. O celular toca. Você pai ou você mãe fala assim para o seu filho, atende aí e diz que eu não estou em casa. E aí seu filho, posteriormente, ele vai e ele pega uma mentira. E aí você diz para ele assim, isso é mentira. Eu não te ensinei isso. E aí ele vai e fala para você, lembra naquele dia que você pediu para me atender o celular e falar que você não estava em casa, você estava? Isso é incoerência. Sabe quando os pais irritam seus filhos e eles ficam desanimados? Quando há incoerência. Quando a gente não usa a mesma medida, a medida bíblica. Mas a gente faz isso. Esse é um exemplo bem didático. Então, está dando para entender, quando há incoerência, é quando a gente quer passar algo para os nossos filhos que a gente mesmo não está praticando. Então, peço a Deus para que nós sejamos coerentes, para que a gente dê testemunho e a gente vai ver aqui, ao longo da exposição, que a gente seja exemplo para os nossos filhos. Segundo, quando não há clareza nos princípios e nos valores bíblicos. Vou dar um exemplo. Quando não há coerência na conduta, nos valores dos princípios bíblicos, você sendo mãe e você sendo pai. Vamos dar um exemplo que você está em casa. E aí você como mãe, você como pai, você começa a ter uma conduta ali que não é bíblica, que você não admira. E você começa a falar diversos palavrões. E aí tem um telefonema da escola falando assim, eu quero o seu comparecimento aqui amanhã que seu filho está falando diversas palavras torpes. E aí você chega lá, na frente da diretora com seu filho e fala assim, mas eu não ensino isso a você em casa. E aí seu filho chega e fala assim, mas você falou isso, isso e isso. E eu apenas repeti. Então, um exemplo, esse segundo exemplo, segunda aplicação diante desse versículo de capítulo 3 de Colossenses, verso 21, é quando não há clareza nos princípios e verdades bíblicas. É quando a gente fala assim, eu sou uma coisa aqui, mas lá fora eu sou outra. E a gente vê que os fariseus estavam vivendo assim. Então, que a gente mude a nossa perspectiva, que o nosso testemunho comece dentro de casa, para os nossos filhos, para as pessoas da nossa família, para que aí a gente possa, de fato, ver a verdadeira transformação. Amém? Terceiro ponto, quando não há diálogo entre os pais e os filhos. Isso acontece. Quer ver uma forma dos pais irritarem os seus filhos? É essa forma, e desanimá-los. É quando não há diálogo. Certa vez, eu estava aqui na igreja e eu saí. Aí eu estava indo trabalhar, que eu trabalhava à noite. Uma pessoa em crise no seu casamento chegou para mim e falou assim, Marcos, eu não estou falando com meu filho. O que eu faço? Eu falei assim, você não vai tentar impor, você não vai tentar fazer nada disso que não é perspectiva bíblica. Sabe o que você vai fazer? Bate na porta do quarto dele, não de forma violenta para quebrar, não. Bate de forma delicada, quando ele abrir, você não fala nada, dá um abraço nele. E aí segui para o meu trabalho. E aí de madrugada essa pessoa me ligou e falou assim, Marcos, isso foi extraordinário. Extraordinário por quê? Porque foi bíblico. Ele foi, bateu na porta, o filho dele abriu, ele foi, abraçou o filho dele, e o que aconteceu? O filho dele começou a chorar e falou, pai, tem anos que o senhor não faz isso comigo. E aí o filho começou a abrir o coração, e no outro culto eles estavam aqui na igreja. E aí é uma coisa que até quem convive muito perto de mim sabe que eu não falo essas coisas, porque eu deixo Deus trabalhar e Deus agir. Não gosto de me vangloriar de nada, porque tudo é graça de Deus. Mas para que você entenda nesse terceiro ponto, se não houver diálogo entre pais e filhos, é um dos grandes pontos para a destruição familiar, para o convívio harmonioso. E biblicamente falando é isso, porque nós precisamos de diálogos entre pais e entre filhos. E um exemplo disso é o que a gente falou, Davi e Absalão. Por conta daquela situação que a gente viu aqui, Davi e Absalão ficaram 5 anos sem se falar, só foram se falar em um julgamento diante do rei. Então, para que a gente entenda, o diálogo é essencial não só nas relações que a gente tem, mas principalmente na nossa relação de pai e mãe com os nossos filhos. 4, quando há imposição.
Quer ver uma forma do verso 21 diz: pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados quando há imposição. Quando a gente vem para os nossos filhos com uma lista de regras e não com o ensino bíblico, verdadeiro e cristocêntrico do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente quer impor, não, você tem que ir à igreja, você tem que fazer isso. Não, vá até Cristo, vá até o Evangelho de Cristo. E tudo vai fazer sentido, porque a gente já viu, o fardo de Jesus é leve, seu jugo é suave. E somente em Cristo a gente vai apresentar a verdadeira identidade dos nossos filhos. E é isso que nós devemos fazer. Outra forma de imposição é quando eu conheço um amigo que ele falou assim: Marcos, eu tava faltando um período para ele acabar a medicina. Ele abandonou tudo e entrou no seminário. E ele falou que para a família dele aquilo foi um baque. A família dele falou assim: olha as palavras, eu não te criei para isso, para você ser um pastorzinho medíocre. Falou essas palavras para ele: eu te criei e eu gastei dinheiro para você ser médico. Então, uma coisa que a gente deve ser, a gente às vezes está impondo: meu filho tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas a gente está esquecendo da principal missão que Cristo nos deu. A gente não está fazendo que os nossos filhos se tornem discípulos de Cristo, que sigam a Cristo e amem a Cristo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a sua alma. Então, uma coisa que a gente tem que se atentar. Quinto ponto: quando você não tem tempo para o seu filho. Esse quinto ponto aqui foi a principal causa dos três, de Davi, de Samuel e de Ezequias. Não tiveram tempo para os seus filhos, tiveram tempo para todas as outras coisas. E isso não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, que a gente venha priorizar os nossos filhos. Sexto ponto: quando você compara os seus filhos ou tem favoritismo por algum deles. Quando você compara os seus filhos, não, eu queria ter um filho igual. Não, Deus te deu esse filho do jeito que ele é. E que para você crie ele para a glória de Deus, para a edificação da igreja de Cristo. Entenda uma coisa: Deus te deu o seu filho, ou os seus filhos do jeito que ele é. E você, à luz da palavra de Deus, deve ter estratégias bíblicas para que ele seja conformado à imagem e semelhança de Jesus. E outra coisa: favoritismo por algum deles. Eu tenho um irmão gêmeo, idêntico. Só que minha mãe e meu pai sempre me ensinaram uma coisa: eles me criaram da mesma forma, sem privilégio, sem favoritismo, igual. E é dessa forma que a gente deve criar os nossos filhos, não ter favoritismo, mas de fato ter consciência. Deus me deu 3, 4, 5 filhos, que eu crie todos eles da mesma forma. Qual forma? Para a glória de Deus, à luz da palavra de Deus. Sétimo ponto: quer ver outra forma dos pais, eles irritarem os filhos? Quando você não impõe limite aos seus filhos. Exemplo: seu filho vai onde quer, com quem ele quer, volta para casa ao horário que ele quer. Isso é o maior perigo, eu posso te afirmar isso. Perdi vários amigos esse ano por conta disso. E a gente vai ver expondo aqui, Efésios capítulo 6, a consequência da não obediência aos nossos pais. A gente vai ver a consequência disso. E 8, e aí eu encerro: quando os pais vivem em conflito dentro de casa. Esse para mim é o pior. As maiores crises dentro do matrimônio, dentro das relações do casamento, é por conta dessa última que eu deixei. Quando os pais vivem em conflito dentro de casa. Entenda uma coisa: seu filho está ali. E outra coisa: seu filho vai se pautar pelo que você está sendo. Se eu sou um pai agressivo, meu filho vai achar que ser agressivo é algo normal, porque eu vi meu pai sendo agressivo com a minha mãe. Se minha mãe ela se porta de uma maneira indevida com meu pai, então a gente tem que ter essa percepção. E outra coisa que a gente deve entender: os pais podem se divorciar. Isso daí a gente vê hoje em grande escala. Mas uma coisa que a gente deve ter consciência, eu creio que você que está ouvindo a gente ou aqui, que é divorciado, você vai entender o que eu estou querendo falar. Mas os pais podem se divorciar, homem e mulher. Mas os pais nunca se divorciam dos filhos. Mas a maior vítima desse divórcio não é o homem nem a mulher, é o filho. E eu estava fazendo uma pesquisa aqui, quando eu me deparei com esse ponto que eu escrevi, eu falei: eu vou pesquisar sobre isso. Uma pesquisa, ela é recente, ela diz que um filho, ele sente mais dor, e ele se entristece mais, é uma dor que ele não consegue explicar, na separação do seu pai e da sua mãe, do que na casualidade do luto deles. É uma dor porque foi algo que foi destruído. O luto a gente até é algo que vai ficar para sempre, mas essa pesquisa ela diz, e foi pesquisa feita por psicólogos nos Estados Unidos, de Harvard, eles dizem que essa dor eles não conseguem explicar. A dor do luto eles explicam, mas a dor do divórcio entre pai e mãe é uma dor que eles não conseguem, porque talvez eles nunca poderiam imaginar que isso iria acontecer. E isso quebra a perspectiva desse filho ou dessa filha
do que é o matrimônio. E isso a gente deve ter essa convicção. Mas até aí tudo bem? Então, diante disso, verso 20, eu espero que vocês, cada um de nós, sejamos esses filhos. Quais filhos? Filhos, em tudo, obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. E você, pais, você pai e você mãe. Como diz o verso 21, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, quer animar o seu filho? Qual que é o ânimo que a gente precisa? A alegria do Senhor é a nossa força. Esteja debaixo da submissão do Senhor, seja fiel ao Senhor, proclame as verdades bíblicas do Senhor, e aí seu filho vai se animar, porque ele vai ver Cristo através da sua vida. E aí eu peço para você ir agora no texto de fato central que a gente vai expor, que é o texto de Efésios capítulo 6. E aí a gente vai começar a exposição bíblica. Efésios capítulo 6. Amém? Todo mundo achou? Outra coisa, meus irmãos, é dia dos pais. Aí às vezes a gente pode estar pensando até aqui agora. Pô, Marcos, você em vez de trazer uma palavra mais tranquila, de feliz dia dos pais, mas você trouxe uma palavra de exortação, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. E se Ele nos ama e quer de fato que a gente direcione a nossa família nos caminhos do Senhor, a gente precisa muitas das vezes ser o quê? Puxado pela orelha. Cristo precisa vir e orientar de novo, reorientar, reorganizar aquilo que estava talvez bagunçado, desorientado. Então, essas primeiras aplicações foi para a gente fazer uma autoanálise, um diagnóstico. Qual pai eu estou sendo? Qual mãe eu estou sendo para os meus filhos? Por que meus filhos, de fato, estão irritados comigo? E a gente fazer uma autoanálise de como nós podemos ter uma família bíblica e cristocêntrica centrada em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Amém? E eu queria pedir a você agora que fique com a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. E a gente vai ler, diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. Para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Verso 4. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele já tinha fundado essa igreja de Éfeso, e aí ele deixa Timóteo pastoreando essa igreja, e agora ele sabe de alguns problemas que está acontecendo, e ele vai escrever essa carta para relembrar essa igreja do que é o Evangelho de Cristo, e como é a transformação do Evangelho de Cristo. No capítulo 1, o apóstolo Paulo começa lembrando a eles das bênçãos espirituais que Cristo trouxe para eles. No capítulo 2, que a gente sabe, e a gente mesmo, como protestante, é um dos capítulos que abriu os nossos olhos sobre a doutrina da salvação, que o apóstolo Paulo lembra. Vocês estavam no pecado, mortos, e agora vocês foram salvos por meio da fé, mediante a graça de Deus, mediante a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E fala que essa obra não foi apenas para os judeus, mas para os gentios, ou seja, para todo aquele que nele crê. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre o seu apostolado, ele fala da sua vocação. No capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, se você recebeu as bênçãos espirituais, se você de fato foi salvo do pecado para a graça, por meio da obra de Jesus Cristo. No terceiro, ele afirma seu apostolado, a sua vocação. No 4, ele fala da unidade. Essa fé vai trazer unidade. Então, se você é cristão de fato e é pai e é mãe, sua família precisa estar unida. Unida a quem? A vocês mesmos? Sim. Mas tem uma coisa que nos une, que é o elo perfeito, que é o amor de uma mulher para um homem, de um marido para a esposa. Não. Eu, uma vez aconselhei uma pessoa, eu falei o seguinte para ela. Chega para sua esposa e fala se ela ama você mais do que tudo. Se ela falar que sim, fala que ela está errada. Porque ela deve amar Cristo mais do que tudo. E o esposo da mesma forma. Então, quando isso começa a fazer sentido, a gente pensa, eu vou amar minha esposa não com o amor humano meu que é falho, mas com o amor de Cristo, com o amor que Deus tem por mim. Eu exerço esse amor para quem? Para a minha família, para a minha esposa, para o meu esposo e, consequentemente, na vida dos meus filhos. Eu vou amar eles com o amor de Cristo, com o amor de Deus, com o amor eterno. No capítulo 4, o apóstolo Paulo fala dessa unidade da fé. E aí ele vai dando exortações sobre a santidade. No capítulo 5, e aí o que a gente vai ver também um pouquinho, ele diz sobre o fruto das trevas e o fruto da luz. Ele vai falar sobre uma questão que a gente sabe, da imoralidade sexual, que isso destrói muitos casamentos. E a partir do versículo 21,
do capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo vai orientar os maridos e as esposas como eles devem se relacionar, falando que o marido deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja e a mulher ela deve se submeter ao seu marido no Senhor. No Senhor, é bom sempre lembrar disso. No Senhor. E no capítulo 6 aqui a gente chega, o apóstolo Paulo agora dando um diagnóstico sobre o que a gente quer falar. O apóstolo Paulo vai falar agora sobre essa questão de lar, de pais e filhos, de filhos e pais, de paternidade, de maternidade e de filiação, como a gente deve se portar. Meus irmãos, vale lembrar que aqui nesse capítulo 6, para a gente nos dias atuais, é uma coisa que eu falo, a gente muitas das vezes quer interpretar a Bíblia com a nossa cultura moderna, com a nossa sociedade atual, mas a gente deve interpretar a Bíblia de acordo com o contexto histórico-cultural. Nessa época aqui, para o apóstolo Paulo escrever isso, ele foi muito revolucionário. Nessa época, no primeiro século, o que estava acontecendo aqui nessa questão de família? O Império Romano, e principalmente as culturas gregas, eles diziam assim, o seu filho é patrimônio seu, você pode fazer o que você quiser. Tem uma coisa interessante que eu vou citar para vocês, que nessa época, olha o que acontece. Pais e mães que tinham filhos com alguma deficiência, eles matavam esses filhos e não tinha consequência nenhuma, porque tinha essa perspectiva que o filho é meu patrimônio, e a gente vai ver que não é. A gente vai ver que o apóstolo Paulo aqui ele está revolucionando em Cristo a perspectiva bíblica. E o apóstolo Paulo também está trazendo o seguinte, a cultura que vocês estão vivendo é essa, mas a cultura de Cristo para a família, à luz da palavra de Deus, é essa, e é a que a gente vai ver hoje. Até aí tudo bem? E aí, a gente pode ver aqui que tem alguns países atualmente que são exemplos para a gente. São países do Oriente, não são cristãos, mas são exemplos em como, e nessa relação de pai e mãe, de família, que é o Japão, a China e a Coreia. Eles são exemplos nessas relações, não são cristãos, mas são exemplo. Então, para que a gente faça uma autoanálise do nosso testemunho cristão diante dessa passagem de Efésios capítulo 6, que a gente deve ser, sim, famílias que são exemplos na sociedade, mas famílias que, antes de tudo, são exemplos de uma família em Cristo, por amor a Cristo, que o nosso elo, a nossa centralidade da nossa família, da nossa casa, seja Jesus Cristo, a sua palavra. Então, Paulo aqui ele vai colocar limites e padrões, ele vai falar assim, o seu filho não é patrimônio seu para você fazer o que você quiser. Seu filho é dado por Deus, é dádiva de Deus. A gente viu no Salmo 127, verso 3, que a herança, qual que é a nossa herança? São os nossos filhos. Então a herança são os nossos filhos. O que você está fazendo com essa herança? É propriedade nossa? Sim, mas é para a dádiva e para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a exaltação do nome de Jesus Cristo. No verso 1 diz assim, ó, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Aqui é interessante, eu fui pesquisar um pouco, sabe por que eu disse desde o começo? Essa palavra não é só para você que é pai, mas é para você que é mãe e principalmente para você que é filho. Essa palavra aqui que a gente vê aqui usada no verso 1, filhos, eu fui estudar um pouquinho e ela quer se referir a pais e mães. Ao contrário do que a gente vai ver no verso 4, mas essa palavra aqui, pais, então Paulo está direcionando para o pai e para a mãe. Ele diz, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. É uma coisa interessante também da perspectiva bíblica, que sabe por que talvez muitos filhos não estão tendo uma obediência aos seus pais? Porque talvez esse pai e essa mãe fugiu dos padrões bíblicos. E vale ressaltar que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar de família, em Efésios aqui capítulo 5, em Efésios capítulo 6, ele sempre fala, no Senhor, ou seja, não é para você obedecer de qualquer forma, é no Senhor. Porque primeiro vem o nosso amor a Deus, nossa obediência a Deus, nossa fidelidade a Deus, para depois a gente automaticamente compreender, eu vou amar a minha esposa, eu vou ser fiel à minha esposa, e até em algumas questões eu vou ser obediente à minha esposa, que é sempre bom, quem é marido aí sabe. Então uma coisa interessante aqui, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque toda orientação que o seu pai e sua mãe dá, biblicamente, vem do céu, não vem deles mesmos. E outra coisa interessante, pois isto é justo. Meus irmãos, os pais devem alicerçar os seus filhos na palavra do Senhor. Não é outra coisa. Talvez a gente tenha outras ferramentas hoje, mas uma coisa que é eterna é a palavra de Deus. E talvez você pode falar, mas eu estou pregando, eu estou semeando, nada está acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, George Miller. Ele leu a Bíblia 250 vezes, sendo 50 vezes de joelho. Ele tinha um projeto com crianças, naquela época que eram órfãos, mais de 6.000 crianças.
Mas, as orações, historicamente, tem relatos que 3.000 das orações dele foram escutadas, ele presenciou. Mas teve 2 delas que só aconteceu, uma no enterro dele e uma depois, que foi a conversão dos seus 2 melhores amigos, que não eram cristãos. Então, para que você tenha em mente, talvez você tenha orado por alguma coisa, não só pelos seus filhos, pelos seus pais, ou por alguém querido, e você não está vendo isso acontecer. Mas eu falo plenamente com a convicção diante das Escrituras. Confie em Deus, descanse em Deus, mas não deixe de clamar e de orar, porque na hora certa a gente sabe que o tempo do Senhor é bom, perfeito e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então descanse. Mas uma coisa interessante, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Como é que eu vou ter uma paternidade, uma maternidade no Senhor? Agostinho de Hipona, para mim, uma das maiores referências que eu tenho na pregação bíblica e na teologia, ele diz: a vida dos pais é o livro que os filhos leem. Então, qual vida, talvez você pai e você mãe, você tem vivido? Porque o seu filho está olhando tudo aquilo. E Agostinho de Hipona, ele é muito didático, porque ele fala assim: a vida dos pais é como um livro que o filho está lendo. Eu te pergunto, se o seu filho hoje olhasse para a sua vida, pai, se o seu filho olhasse hoje para a sua vida, mãe, o que ele iria ler? Será que ele iria ler você sendo um pai bíblico, um pai cristocêntrico que exalta Jesus? Uma mãe bíblica, uma mãe cristocêntrica que exalta Jesus? Essas são as perguntas que a gente deve se fazer, a autoanálise que a gente precisa fazer para que a gente seja transformado ao que Jesus quer fazer em nós e através de nós no nosso lar. Verso 2 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe. Que é interessante, ó, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui no versículo 2, a gente vê que esse é o 5º mandamento dos 10. Está lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, que é: honre o seu pai e a sua mãe. Meus irmãos, há uma diferença gigantesca de você obedecer para você honrar. Há uma diferença gigantesca. A gente pode usar com diversos exemplos didáticos. Mas eu vou usar com uma parábola que é muito pregada hoje, nos dias dos pais, para falar da paternidade de Deus. Isso é importante, importantíssimo, mas eu vou usar na outra perspectiva, um exemplo de obedecer, a diferença de obedecer e honrar, na parábola do filho pródigo. A gente se atenta muito do filho pródigo que saiu de casa e depois retornou, mas a gente se esquece do filho mais velho, que estava lá obedecendo, não desobedeceu o pai. Mas quando o filho mais novo ele volta, ele honra o pai. E esse filho mais velho, ele não está honrando, ele está apenas obedecendo. Então, uma forma que a gente deve, nessa parábola do filho pródigo, se atentar. O filho mais velho estava na casa com o pai, não desobedeceu o pai. Ele estava ali obedecendo, mas também obedecendo por legalismo. Mas não honrando. Honrar é diferente. Honrar é reverência. Honrar é fidelidade. Honrar é amor. Honrar é lealdade. E a gente deve ter essa honra. Amém? Verso 3 diz assim: verso 2, ó, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu já falei um pouco sobre isso nas minhas pregações anteriores aqui. Verso 3 agora: por que você deve honrar seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa? Verso 3, está aí a resposta: para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Verso 3 aqui diz que essa promessa de honrar o nosso pai e a nossa mãe exige 2 coisas que partem de nós, diante de Deus e diante dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe, que é a obediência e fidelidade. Nós precisamos ter obediência e fidelidade, que isso que significa honra. Você obedece e você é fiel àquilo que foi passado por você, para você. Diante desse versículo, eu me perguntei, porque, como eu falei, eu perdi muitos amigos esse ano, muitos mesmo, amigos próximos, que eu cresci junto, que estavam comigo junto. Um até deles, no dia que eu vou falar isso mais pra frente, que eu for lançar meu livro, eu vou fazer questão de mencionar ele, porque quando eu estava numa vida totalmente afastada de Cristo há algum tempo, já há mais de 6 anos, para quem não conhece o João Miguel, sempre lembro dele em minhas pregações, porque a gente jogava futebol, eu era capitão do time, e eu sempre era aquele que fazia as loucuras, liderava todo mundo dentro de campo, mas fora também. E aí ele chegava para mim e pregava. E tinha célula, eu não queria participar, a gente disputando o campeonato, ele falava assim: eu vou pregar para você. Mas eu não quero ouvir não, mas você vai ouvir. E eu falo para todo mundo, o que eu estou vivendo hoje, que todo mundo vê, ele foi um dos principais responsáveis, claro, pela graça de Deus, pelo evangelho de Jesus Cristo, mas ele é um dos principais responsáveis de eu estar aqui hoje.
Por isso que toda vez que eu prego, e o meu livro também, que eu vou lançar o primeiro livro aqui na igreja, eu vou falar mais quando eu encerrar, eu vou fazer uma homenagem para ele, porque eu louvo a Deus pela vida dele. É um exemplo para mim. E eu fiquei muito triste com a partida dele. Verso 3, aí eu me fiz algumas perguntas até diante disso. Quando a gente vê o verso 2, honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Pense agora comigo como eu pensei ontem, desenvolvendo esse sermão. Quantas tragédias poderiam ser evitadas se os filhos escutassem seus pais? Quantas vidas foram ceifadas por causa da desobediência? Por causa da desobediência em honrar os pais? Faça essa autoanálise comigo. Pessoas que você conhece, ou até mesmo que você conviveu, que por conta de não escutarem os conselhos dos seus pais, que querem o melhor para a gente sabe, aqui nessa terra, só há duas pessoas que querem o melhor para a gente, de fato, que a gente pode confiar de olhos fechados. É o nosso pai e a nossa mãe. E quantas vidas foram ceifadas, quantas tragédias aconteceram por conta dessa desobediência. Então tem promessa, mas tem também, eu falo sempre isso, a promessa de Jesus para aqueles que o obedecem. Mas para aqueles que desobedecem também, infelizmente, falo isso com meu coração partido, há também consequências ruins. Então, para que a gente possa se atentar para a consequência da dádiva da promessa e a consequência ruim também da desobediência, que a gente sabe que em toda a Escritura está relatada. Verso 4, e aí eu começo a encerrar, diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, lembra que eu falei que no verso 1 as palavras pais é direcionada a pai e para mãe? Aqui no verso 4, pais, o apóstolo Paulo só está falando, e aí quando a gente vai estudar no original a gente tem consciência disso, para uma melhor interpretação e aplicação das Escrituras, o apóstolo Paulo está falando claramente para você, pai, para você que deve exercer o sacerdócio, para você que deve ser, de fato, aquele líder espiritual dentro da sua casa, você homem. E o apóstolo Paulo aqui, ele está se referindo a você que é marido, a você que é homem, você que é sacerdote, responsável pela formação espiritual dos seus filhos e da sua casa. Como nos descreve alguns textos que eu coloquei aqui, Gênesis capítulo 6, verso 9, Hebreus capítulo 11, verso 7, 1 Pedro 3, 7, 1 Timóteo 5, 8 e 1 Coríntios capítulo 7, verso 33. Meus irmãos, uma coisa interessante, olha o que o verso 4 diz: e vocês pais, ou seja, pais, vocês homens, não provoquem os seus filhos a ira, ou seja, não provoque o seu filho a ira, você é mais experiente, você é mais sábio. Então, quando você mostra maturidade, quando você não entra nesses conflitos, mas tem a sabedoria para lidar com isso, com esses conflitos. E o versículo continua: mas tratem de criá-los. E essa palavra aqui, criá-los, não tem o mesmo sentido que a gente vê em Gênesis, por exemplo, que Deus cria o mundo. Essa palavra que Paulo usa, criá-los, tem uma intenção de falar de nutrir. Ela tem um sentido de nutrir, ou seja, como você nutre uma criança. Você não vai pegar uma criança recém-nascida e vai dar um alimento para ele totalmente que ele não vai conseguir comer. Você não vai pegar também um adolescente de 20 anos e vai dar algo superficial a ele, algo líquido, que não vai satisfazer. Então, Paulo está falando aqui basicamente isso, criá-los, ou seja, você tem uma dosagem. Quem tem mais de um filho e de formas, um filho de 4, um filho de 6 e outro talvez de 15, vai saber o que eu estou falando. Você não usa a mesma dosagem para a correção desses filhos. Você usa uma dosagem para um filho mais novo, outra dosagem para um filho médio e outra dosagem talvez para um filho mais velho. E é isso que Paulo está falando. Quando ele usa essa palavra, ele está dando exemplo de nutrir nessa perspectiva. E aí ele fala algo interessante aqui, ó, de criá-los, agora uma coisa, na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, a disciplina que você usa para um filho mais novo não é a mesma que você vai usar para um filho que tem 15, 20 anos. Você tem que ter a sabedoria bíblica para dosar isso. É isso que o apóstolo Paulo está querendo passar para a gente. E uma coisa que é interessante, disciplina e admoestação no Senhor. Recentemente eu participei de uma live lá na UENF, para uma turma de mestrado, e é interessante que hoje a didática para as crianças, ela envolve, é muito importante, a psicologia e a pedagogia. É importantíssimo, eu mesmo gosto muito. E elas têm sua total importância e relevância na formação dos nossos filhos. Mas elas variam de tempo em tempo. Cada tempo a gente precisa de uma metodologia na psicologia e de uma metodologia na pedagogia para a formação das nossas crianças, porque os tempos vão mudando
e há novos desafios, há novos dilemas que assolam isso, mas somente a palavra de Deus, a Bíblia, é a voz eterna de Deus para os nossos filhos. Então, para que a gente apresente a voz de Deus aos nossos filhos. A psicologia é muito importante, a pedagogia é muito importante, e eu louvo a Deus, porque tem pedagogos e psicólogos que glorificam a Deus através das suas profissões, mas a gente precisa, como pai e como mãe, passar para os nossos filhos algo eterno, o que? A palavra de Deus. E aí, Provérbios capítulo 22, verso 6, vem um desafio para a gente, mais uma missão gloriosa, que diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E essa é a nossa missão. E aí eu estou encerrando, mas antes eu quero indicar para vocês, antes disso, pode colocar o segundo slide, por favor? Eu até abordei isso na escola de líderes aqui. Diz assim: famílias fortes criam igrejas fortes. Igrejas fortes criam sociedades fortes. Sociedades fortes criam culturas fortes. Sabe por que a gente vê hoje uma cultura totalmente fraca, totalmente afundada no pecado, uma cultura antibíblica, uma cultura anticristã, uma sociedade totalmente fraca, que não tem ética, não tem moralidade, não tem padrões e nem normas, e tudo é normal? Sabe por que também, infelizmente, hoje a gente tem muitas igrejas fracas? Porque começa no princípio ali. Se tem uma família fraca, as igrejas vão ser fracas, as sociedades vão ser fracas e a cultura vai ser fraca. Mas se a gente tem uma família forte no Senhor, uma família bíblica, uma família cristocêntrica, automaticamente a gente vai ter igrejas fortes, igrejas bíblicas, igrejas cristocêntricas, igrejas saudáveis, e isso com o nosso testemunho vai transformar a sociedade em que nós estamos e a cultura que está sendo proclamada na nossa sociedade. Então que nós venhamos ser de fato famílias bíblicas e cristocêntricas, alicerçadas no Senhor. E aí eu vou dar, já estou acabando, e eu prometo a você que eu vou acabar antes de 11h50, a indicação de 2 livros. Primeiro, depois se você quiser, você pode mandar mensagem que eu te mando. Primeiro, é um livro bem básico, ele vai tratar também como educadora cristã e escritora, o nome dela, ela é norte-americana, Alta Mai Eber, que o livro diz: criar filhos não é brincadeira. E você que é pai e que é mãe sabe disso. Criar filhos não é brincadeira. É algo que tem um propósito maior. E são 72 páginas desse livro glorioso. Eu li já há muito tempo. E tem um outro livro que é mais denso, mas serve para você que quer criar seu filho de fato para a glória de Deus, que é do J.C. Riley. Ele é eu gosto muito dele, é um dos principais teólogos, tem vários livros dele. E ele diz, nesse livro, o título: Educando Filhos para a Glória de Deus. São 136 páginas que vão te ensinar a você criar os seus filhos para a glória de Deus, centrado em Jesus Cristo e no seu Evangelho. E aí, antes de ler uma carta que eu escrevi ontem, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, e eu encerro, eu queria só passar o próximo slide, que é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, já compartilhei, que é o lançamento do meu livro, que vai ser aqui na igreja. Já conversei com o pastor Max, ele vai ver no seu retorno, ele pediu para guardar o seu retorno para a gente estar lançando. E esse livro aqui eu até falei com algumas pessoas, as pessoas até falaram para mim, essa editora que eu fiz, que também fez me ajudou muito, falou assim para mim: já escreve outro livro para a gente lançar esse ano. Eu falei: calma aí também que eu tenho que descansar minha mente. Eu venho de 5 anos aí, estudando, eu tenho que descansar um pouquinho. Eu falei para muitas pessoas que esse livro aqui pode passar anos. Eu posso escrever diversos livros ou mais nenhum. Mas esse livro aqui para mim é o maioral de todos, porque eu vou falar sobre algo que eu estudei anos, que é sobre a doutrina de Cristo, a cristologia. E esse nome veio quando eu estava orando aqui em cima. O Evangelho Imutável de Jesus Cristo. E aí o subtítulo: uma resposta bíblica e cristocêntrica aos desafios contemporâneos que ameaçam o Evangelho de Jesus e sua igreja no século XXI. Esse livro eu vou tratar sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo e alguns dilemas que vêm nos dias atuais para a gente, que são históricos, recorrentes na história da igreja, mas de uma forma bem didática. É uma coisa que até eu coloquei: eu vou usar toda a erudição que Deus me concedeu estar estudando, sou pós-graduado em teologia bíblica, e aí eu vou trazer de forma bem didática isso. Mas aí eu convido a você, a gente vai lançar um dia, e eu te convido particularmente para estar comigo. O valor desse livro vai ser totalmente acessível, porque essa editora me ajudou, então o valor do livro vai ser algo até que vai surpreender muitas pessoas, e é apenas para custear o lançamento. E aí é isso que eu quero te convidar, para que você esteja comigo, porque vocês fazem parte disso. Quem está aqui sabe que isso só foi possível
graças ao Senhor Jesus Cristo, mas a sua igreja e a primeira igreja batista de São João da Barra. Por isso eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E agora eu encerro de fato. Encerro. Obrigado. Eu encerro. E aí minha mãe está ali. Não sei nem se eu vou conseguir falar. Porque eu fiz essa carta aqui para você pai, você mãe e você filho que está aqui. Só que eu não sabia que minha mãe ia vir. Aí vocês sabem como é que é, né? Aí não tem homem que aguente quando sua mãe está presente. Então, eu vou ler essa carta e eu encerro. E depois dessa carta, eu vou encerrar mesmo. Carta para... pode ficar tranquilo que eu vou encerrar. Acabando, eu não vou falar mais nada. Carta para você, pai, mãe e filho. Eu fiz essa carta aqui ontem. Até me emocionei. Existe um amor que nos ajuda a compreender, mesmo que de forma limitada, a profundidade do amor de Deus. O amor de um pai ou de uma mãe. É um amor que cuida antes mesmo de ser pedido, que ora em silêncio, que sofre junto e celebra cada conquista como se fosse a sua própria. É um amor que permanece, que acolhe nos dias difíceis, fortalece quando tudo parece pesado e continua acreditando, mesmo quando nós já não conseguimos enxergar a esperança. A Bíblia nos mostra, em diferentes passagens, o cuidado constante de Deus por seus filhos, e o amor de uma mãe e de um pai é uma das expressões mais bonitas desse cuidado na terra. Um amor que protege, consola, ensina e nunca deixa de desejar o melhor. Se a sua mãe e o seu pai ainda estão ao seu lado, valorize esse presente divino, essa dádiva do céu. Abrace-os, diga o quanto os ama, passe tempo com eles e agradeça a Deus pela vida que Ele lhes concedeu, porque existem riquezas que nenhum dinheiro pode comprar. E ter um pai e uma mãe é uma das maiores delas. Que Deus abençoe todos os pais e mães, fortaleça suas vidas, renove suas forças e recompense cada oração feita em silêncio pelos filhos que tanto amam. E lembre-se, o amanhã pertence somente a Deus. O amor merece ser demonstrado enquanto temos a oportunidade. Por isso, ame o seu pai e a sua mãe, hoje, amanhã e sempre. Amém? E assim eu encerro.